É melhor estar preparado e não acontecer do que acontecer e não estar preparado. Se você vai ter uma previdência, uma aposentadoria que te dê tranquilidade ou não, não vai ser decidido pelo que eu falo aqui. Então, se eu falo que eu acho que isso não vai acontecer, não ficar com raiva ou ficar defendendo não vai mudar nada. O que pode mudar a sua vida perante o que eu falo é você estar preparado para não ter previdência que te dê tranquilidade financeira. O meu lado é esse. Se você recebeu um dinheirão de aposentadoria e tivesse preparado fazendo um colchão, ótimo. Tua vida está resolvida. Agora, o problema é você ficar com raiva, ficar se iludindo que isso vai acontecer, não se preparar e não receber uma aposentadoria digna e passar fome. A questão é que pode mudar? Pode, porque qualquer coisa pode acontecer. Mas nesse momento, não é uma coisa que a gente está prevendo para o futuro. Os aposentados, nesse momento, que confiaram na Previdência, em sua maioria, estão passando bastante dificuldade. Então, não é uma coisa para o futuro, é uma coisa que já está acontecendo e só não vê quem não quer. Vai investigar os aposentados que você conhece da sua família e vai ver o que está acontecendo com eles, com exceções. Mas quando a cidade é sitiada, o último que passa fome é o rei. Mas se for sitiado a tempo suficiente, até ele passa fome. É claro que tem exceções e sempre vai ter, mas para a maioria é isso. Então, é bem melhor você, espera aí, será que... E esse recado é muito importante para os funcionários públicos, não que eu tenha nada contra funcionário público, para mim é a mesma coisa, funcionário público, funcionário privado, empreendedor, autônomo, é tudo a mesma coisa, e tem que fazer a mesma coisa, mas o funcionário público, ele tende a acreditar mais que ele está mais protegido. Se ele está ou não, eu não sei. O que eu vejo é que é onde os governos estão mordendo mais, porque é onde eles têm mais para morder. Mas isso é uma discussão inútil, se ele está ou não. O grande problema é a falsa segurança. Então ele acha que está protegido e por causa disso ele não se prepara. Então muito cuidado. Há uma assim, tipo, você é funcionário público, então você tem uma fantasia de que os governos tendem a te proteger mais. Não. Eles tendem a te usar mais. É ao contrário. O governo não está aqui para proteger ninguém. É um histórico bem interessante da Previdência, né? É muito interessante que a gente vê que a Previdência começou, sim, por luta dos trabalhadores para que eles tivessem alguma garantia e segurança. Mas os governos foram vendo progressivamente que eles podiam usar a Previdência como um instrumento de financiamento. E como nenhum governo vai estar aqui... teve governos na história que duraram 40, 50, 60 anos, mas usualmente, se eu sou o seu governante hoje, eu não vou ser o seu governante quando você estiver aposentado. Então, o problema é do outro. Então, eu vou me financiar com seu dinheiro agora e quando você estiver aposentado, o problema é do outro governo. Então, foram isso que os governos foram vendo. Ao invés de lutar contra a Previdência, eles passaram a ser defensores da Previdência, porque viram que era um instrumento para se financiar, quase que um imposto. Para o governo, nesse momento, para os que ele está recebendo, mas ele tem que pagar também. Mas o que ele tem que pagar, ele já vai ter que pagar mesmo, porque é do passado. Então, o que ele recebe é como se fosse um imposto, porque ele não está nem aí para o que vai acontecer daqui a 20, 30 anos. Então, isso começou, a primeira... historicamente, a primeira notícia que se tem era de alguma tipo de previdência para os soldados romanos que podiam deixar parte do seu soldo para compensar
na velhice ou as suas famílias em caso de morte. Na Idade Média, a gente tem alguns relatos de corporações de ofícios em que os mais idosos e experientes contribuíam em troca de alguma remuneração. Então, não é bem uma previdência, mas é uma forma que os trabalhadores protegiam os mais idosos daquela classe. Em 1300 se criou um contrato de seguro marítimo. Era muito comum na época as expedições marítimas e eram muito perigosas, muitos morriam, então esse seguro marítimo dava alguma compensação para as famílias dos marinheiros que morriam. 1601 se criou isso evoluiu muito na Inglaterra, né? Se criou a Lei de Amparo aos Pobres na Inglaterra, porque é a época da Revolução Industrial, que começou a ter muita migração dos campos para a cidade, e isso fez com que tivesse muita gente pobre nas cidades, e se criou alguma lei de alguma assistência social a esses pobres. Na Constituição Francesa de 1793 é a primeira vez que entra a palavra assistência social. Em 1897, na Inglaterra, se cria o seguro do trabalho. O que eu falo sempre é de Bismarck, né? É o primeiro sistema realmente previdenciário que se tem notícia, com o Código de Seguro Social alemão, tinha seguro contra velhice e invalidez, seguro contra acidente de trabalho, seguro contra doenças. Então, é a primeira previdência organizada. E o que eu sempre falo, numa época em que as pessoas tinham 10 filhos e viviam até os 60 anos. Hoje as pessoas têm um cachorro e vivem até os 90. E usa-se matematicamente praticamente o mesmo sistema. Não tem como funcionar. O Old Man Pensions Act de 1908 na Inglaterra, que é uma hipocrisia, porque era uma pensão após 70 anos, numa época que quase ninguém passava dos 70 anos. E o plano Beveridge na Inglaterra, 1942, depois da guerra, que é o primeiro plano de seguridade social, saúde, assistência e previdência bem organizado por um governo. Daí para frente isso foi crescendo em todos os países. Como eu disse, os governos foram aprendendo que isso seria um ótimo instrumento de financiamento para eles. Tanto é verdade isso que é obrigatório. Você não pode chegar e falar, não, eu abro mão de pagar INSS e de receber aposentadoria. Não, você não pode. Se não fosse bom para os governos, não seria obrigado. Nada que você é obrigado a fazer é bom para você. Se você só entender isso, você vai ver que não é uma coisa feita em seu favor. Né? Porque se fosse uma coisa feita para o seu benefício, você poderia abrir mão. Tudo que é para o seu benefício, você pode abrir mão. Tudo que é para o benefício dos governos, você é obrigado. Então, você não pode abrir mão. Se você recebe, você é obrigado por lei a pagar INSS. Muitos são descontados, não tem nem o que fazer, mas mesmo o profissional autônomo, por lei, ele pode até não pagar e pode ter um problema ou não, mas por lei ele tem que pagar pelo menos o mínimo. Por aí você vê que se tornou um instrumento de financiamento dos governos, e como é perfeito, porque é como eu falei, é para daqui a não sei quantos anos. Os governos têm visão curta, ele quer resolver o problema dele ali naquele momento e fazer coisas que vão dar voto para ele. Daqui a 30 anos que se dane. A criação da Previdência do Brasil é a Lei Eloy Chaves, de 1923. Inicialmente ela foi criada somente para funcionários das estradas de ferro, depois foi crescendo. A Previdência passou por grandes transformações nos últimos 100 anos, porque isso tem praticamente 100 anos. Naquela época, a população idosa do país era de 4%, quando foi criada a Previdência no Brasil. Em 2023 é de 15%, em 2100 estima-se que será de 40%. Por que isso é importante? É como eu falei do Bismarck. Conforme a população vai envelhecendo, as pessoas vão tendo poucos filhos e os idosos vão vivendo cada vez mais, vai ficando cada vez mais difícil de pagar a Previdência. E
Não adianta vir, porque você tem dois modelos. Você tem o modelo atual, que é os jovens pagam para quem está aposentado receber, não tem como funcionar no mundo atual, não se pode mudar, pode ser que daqui a 10 anos, 20 anos tenha funcionando perfeitamente porque aconteceu algum milagre ou alguma coisa mudou, mas no mundo atual não tem como funcionar. Em todos os países tem problema com isso, teve manifestações na França porque queriam aumentar a idade da aposentadoria, na China está tendo no momento, então todos os países estão tendo problema com isso, porque não tem como fechar uma conta por um modelo matemático que foi feito em 1913, 1908, seja lá como for, em que a demografia mudou completamente. O modelo que fala, não, mas um modelo diferente, você mesmo paga para você receber. Bom, então você está me dizendo que eu vou dar dinheiro na mão do governo para ele me dar quando eu ficar velho, o meu dinheiro de volta. Só rindo, né? Isso aí você mesmo faz para você mesmo. O bônus demográfico é um período único na história de um país que dura 50 a 70 anos, em que a proporção de pessoas em idade ativa, adultos, aumenta em relação às pessoas que se encontram em idade inativas. Nós já perdemos isso. Já passou. Nós tivemos esse bônus demográfico, mas foi. Envelhecimentos acelerados dos brasileiros em comparação a outros países também foi destaque. A Europa, por exemplo, duplicou a taxa de dependência, que é a razão de idosos com 65 anos ou mais sobre a população de 20 a 64 anos, de 15 para 30 e 70 anos. Nos países da América Latina e Caribe, isso vai dobrar em 25 anos e no Brasil em 23 anos. Os europeus tiveram muito mais tempo para ir ajustando, apesar que também estão com problemas, do que o Brasil vai ter. Sem contar que provavelmente os nossos governos são mais incompetentes e provavelmente têm mais corrupção. Mas a corrupção não explica por si só, e um governo 100% honesto também não tem como pagar. Não adianta. Nós temos aqui as reformas da Previdência, desde 1993, mais ou menos desde o Plano Real, que foi um pouco depois, porque antes do Plano Real é tudo muito difícil de calcular no Brasil. Então, em 1993, os servidores públicos começaram a contribuir para a Previdência. A maioria não sabe, mas antes de 93, os servidores públicos não contribuíam para a Previdência, apesar de receber a aposentadoria. E aí é o que eu falei para vocês. Quando o servidor público tem uma posição de vantagem, é onde o governo vai morder mais, porque é onde ele tem mais para morder. É óbvio. Em 1998, deixou de ter aposentadoria por inatividade para servidores e passou a ter só por tempo de serviço, considerando a contribuição. E em 1999 se criou o fator previdenciário, que é uma forma de limitar o quanto você pode receber de aposentadoria. Na iniciativa privada, as exigências passaram a ser mulheres 48 anos de idade e 30 de contribuição, homens 53 e 35. 2003, a aposentadoria deixou de ser calculada pela última remuneração e passou a ser para a média das contribuições. Antes as pessoas não se importavam e no final elas pagavam mais e a aposentadoria era calculada pela última remuneração. Isso acabou em 2003. Olha isso aqui, está em negrito. Servidores públicos aposentados passaram a contribuir com 11% do benefício recebido. O governo não tem dinheiro para te dar, então ele te dá e pega de volta. Ao invés de diminuir a aposentadoria dos que estão recebendo, ele dá a mesma, aumenta um pouco, mas te pega 11% de volta. O aposentado paga a aposentadoria. E aí, para os servidores, passou a ter idade mínima 55 para mulher, 60 para homem. 2005, regra de transição para aposentadoria integral de servidor. Já viu que a maioria pega servidor, porque é onde tem mais para morder. 2012, alterou o cálculo de aposentadoria por invalidez. A conta passou a considerar a média das remunerações em vez do último vencimento. 2015, elevou de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória de servidores.
2019, a aposentadoria da iniciativa privada passou a ser calculada com base na média de todos os salários, em vez de permitir a exclusão das 20% menores contribuições que tinha antes isso. Extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição e elevou a idade mínima a 62 anos para mulheres e 65 para homens. 2024, que está se discutindo, mas o que vai terminar, mais idade e tempo de contribuição. E aqui tem um recado para os que se iludem com ideologia e política e acha que um governo é assim ou traçado. 93 Itamar, 98 Fernando Henrique, 2003 Lula, 2005 Lula, 2012 Dilma, 2015 Dilma, 2019 Bolsonaro, 24 Lula de novo. Todos os governos vão fazer reforma da Previdência, sejam eles de direita, esquerda, centro, diga que é isso, que é aquilo. Não tem como fazer. Ninguém vence a realidade. Então não adianta você ficar na fantasia que o governo tal ou tal é mais preocupado com o trabalhador, com o seu... Não tem jeito. Ninguém vence a realidade e a matemática. Ele tem que pagar e não tem dinheiro para pagar. Não tem jeito. A gente gasta 52%, 60%, não sei o quê, do dinheiro do governo com previdência. Se não tivesse sido feitas essas reformas, todo o dinheiro do governo estaria indo para a Previdência. Não adianta você se iludir. Você veja que todos os governos, de todos os espectros, fizeram reforma da Previdência e vão continuar fazendo. Porque não vai parar. A gente perdeu o bônus demográfico, então não vai parar de ser cada vez mais difícil pagar. Então, as pessoas vão ter que pagar por mais tempo e vão receber menos. Por isso, o título da live, prepare-se para trabalhar até morrer, se você confia nisso aí. Se você faz a sua aposentadoria, se você faz a sua reserva, aí tudo bem, você não está nessa aí. E se continuar acontecendo o que vem acontecendo. A gente não tem como prever o futuro, mas a gente tem que colocar as chances a nosso favor. Quem está planejando a velhice para viver de previdência, seja pública ou privada, está colocando as chances contra. Pode acontecer, tudo pode acontecer, mas você deve colocar as chances a seu favor. O que todas as reformas fazem? Mais idade para se aposentar, mais tempo de contribuição para se aposentar, menor valor recebido quando se aposenta, mais desconto nos aposentados. Eu botei ali 11%, mas tem aposentado pagando 22% para o INSS. E menos reajustes da aposentadoria para compensar a inflação. Todo aposentado tende a ganhar um salário mínimo e alguns menos que um salário mínimo. Depende do tempo que você viver. Não importa onde você começar, você vai tender a um salário mínimo, porque, obviamente, a aposentadoria não vai ser reajustada igual o salário, porque você não tem por força nenhuma. Você vai fazer o quê? Vai fazer greve? Greve de aposentado? Então, vai ganhar cada vez menos. Se você conhecer qualquer pessoa aposentada que já está há muito tempo aposentado, você vai lá e pergunta. Você vai ver que a pessoa está, em números ela está ganhando mais, mas em valor real está ganhando cada vez menos. E tem essa frase, é do Roy, é espetacular. A conta a fechar vai sempre estar acima do bem-estar social, não importa o suposto espectro político do grupo que está governando naquele momento. A importância para o governo é fechar a conta. O bem-estar social não é uma preocupação do governo. Sempre eles vão ter que fechar a conta. Porque se eles não fecham a conta, a economia vai para o buraco e eles não são reeleitos. Ou eles sofrem impeachment. Porque a principal razão de impeachment é a economia estar no buraco. Sempre eles vão ter que procurar fechar a conta. E para fechar a conta, só fazendo essas coisas aqui. Se você olhar todas essas reformas, isso foi sendo feito progressivamente. E não adianta se programar, porque você se programa, porque as pessoas ficam fazendo continha de aposentadoria, mas eles mudam a regra no meio do jogo.
Antes de 2003, as pessoas não se preocupavam com a contribuição, pois o que contava era a última. Mudaram as regras e essas pessoas receberam menos aposentadoria do que iam receber na continha delas. Até pouco tempo, 20% das menores contribuições eram excluídas do cálculo. Mudaram a regra e a pessoa passa a ter uma aposentadoria menor do que ela tinha calculado. Isso aqui é extremamente comum. A pessoa está há poucos anos para se aposentar, vem uma mudança e aumenta o tempo. Parece o burro correndo atrás da cenoura. A pessoa está fazendo continha que vai se aposentar em 2 anos, aí vem lá o governo e fala mais tempo para contribuir, mais idade, e aí 2 anos vira 5, não sei o que, não sei o que lá. Olha esse dado, 1998, mulheres 48 anos, homens 53. 2019, mulheres 62, homens 65. Então isso aqui são 20 anos. Em 20 anos, olha o que aconteceu. Se você mantiver essa proporção, daqui a garotada aí que vai se aposentar daqui a 20 anos, não vai. Porque do 62. Porque tô com 42, vou me aposentar daqui a 20 anos. Não vai. Porque daqui a 20 anos vai ser 80. Não adianta ficar fazendo continha. Esse é um estudo do Banco Mundial que aponta a idade mínima de 78 anos para aposentadoria em 2060. O estudo sugere a adoção de novas regras para evitar que seja preciso aumentar a idade mínima para 78 anos. E sugere a mesma coisa, mais do mesmo, porque serão necessários novos ajustes na regra de concessão de aposentadoria e pensões. Mais reforma, fazendo as mesmas coisas, para evitar que seja preciso aumentar a idade mesmo para 78, mas vai dar na mesma. O estudo mostrou também que apenas 56,4% da população economicamente ativa do Brasil fez pelo menos uma contribuição em 2020 para o regime geral de previdência. A maioria desses 56,4% contribuíram com o mínimo. Então, isso é um estudo do Banco Mundial, não é o Baster aqui falando besteira. E aí, é mais do mesmo. Alguma das possibilidades para evitar o aumento da idade, igualar ou aproximar a idade de aposentadoria de homens e mulheres. Está aumentando a idade, pelo menos das mulheres. Porque não vai igualar diminuindo a dos homens. Então, para evitar o aumento da idade, vai aumentar a idade. Eliminar a diferença entre regra para trabalhadores urbanos e rurais. Revisar as contribuições especiais. Ajustar as regras da pensão por morte, que já foram ajustadas até não poder mais. Né? Tinha diversos benefícios na pensão por morte que não tem mais. Rediscutir os benefícios mínimos. É sempre mais do mesmo, é sempre, se é justo ou não, o fato é que vai se cortando benefícios e vai fazendo as pessoas trabalhar mais tempo. Então as pessoas trabalham mais tempo, contribuem com mais e recebem menos. Porque não tem outro jeito de fechar a conta. Não tem outro jeito. Se você está ganhando 5 e gastando 10 na tua casa, ou você trabalha mais ou gasta menos, ou as duas coisas, ou não vai fechar a conta nunca. Não tem outro jeito. Com os dados de hoje, a não ser que aconteça algo extraordinário no mundo, não há como reverter o movimento de contribuir cada vez com mais para receber cada vez menos. Isso é o que vem acontecendo há 20, 30, 40 anos, e muita gente acha que é uma previsão do futuro. Não é. Cada vez as pessoas estão pagando mais e recebendo menos. Nos últimos... A primeira reforma que eu vi ali é 1993. 7 com 24, 31 anos atrás. E de lá para cá, cada vez as pessoas trabalham mais, contribuem mais para receber menos. Então não há previsão do futuro. A única saída é montar sua própria previdência com investimento em valor diversificado e se preparar para trabalhar melhor e provavelmente por mais tempo. Para quem perdeu a ilusão, o caminho é pagar o mínimo possível dentro da lei e não contar com nada. Esse é o meu caminho, cada um escolhe o seu. O meu caminho é, isso aí é um imposto, eu não vou receber nada de volta, então eu pago o mínimo possível dentro da lei e não conto com nada. Se amanhã me derem alguma coisa, seja lá o que for, ótimo. Mas eu não conto com nada. Eu conto com... É como eu falei, é melhor estar preparado e não acontecer do que acontecer e não estar preparado. Então eu estou preparado para não receber nada.
Se receber alguma coisa, ótimo. E terminando com uma figurinha que é exatamente a realidade do que vai acontecer para quem está se iludindo com isso.